Bastidores da Política. Agora também aqui no YouTube. Apresentação, Thiago Reis. E aí, galera, novidade para vocês, esse ambiente novo aqui. A gente vai tentar, a partir de agora, as lives do Canoa Sem Filtro serem tocadas nesse ambiente, né? Apesar de ser um ambiente mais refinado, digamos assim, né? A gente vai seguir a mesma linha, que é trazer para vocês um bate-papo mais descontraído, espontâneo, falando de política, porque é um assunto que não é tão atrativo, né? Não empolga tanto, é restrito, mas que de repente o jeito que a gente fala pode fazer com que as pessoas se sintam, como se sentem, mais à vontade de estar participando do debate de ideias, um bate-papo franco. O canal Canoa Sem Filtro, a gente vai passar por uma reformulação. Vai mudar o nome, vai deixar de ser Canoa Sem Filtro. Eu vou contar essa novidade para vocês depois. Mas dentro da nossa programação de live e para o projeto que eu quero para 2025, tem um quadro que hoje Jairzinho Lira está estreando, que é o Entrevista Sem Filtro. Uma entrevista que eu vou trazer convidados para cá, um quadro que eu vou trazer convidados para cá para serem entrevistados. Personalidades que fazem parte do cenário político de Lagoa da Canoa e que você que está assistindo tem vontade de saber a real daquele personagem, daquela figura pública. Quem é, o que faz, como fala, como se comporta, porque a gente está muito acostumado com o político em época de campanha. Aí ele fica encastelado e todo mundo correndo atrás do voto e querendo apoiar. Então, o bate-papo do Entrevista Sem Filtro é para aproximar a figura pública de você que está assistindo a gente. No caso, Jairzinho, hoje, do eleitor dele. Passou o processo eleitoral, todo mundo viu o que se deu durante todo o processo, a disputa pelo comando da Prefeitura de Lagoa da Canoa. A gente vai falar sobre toda essa polêmica, mas o principal é você que está assistindo ouvir de Jairzinho. Na primeira pergunta, Jairzinho, primeiro, seja muito bem-vindo aqui nessa entrevista, né, nesse espaço bacana. Eu já tinha conversado com você a respeito da vontade de trazer você para a gente conversar, né? E dizia você das mensagens que eu recebia de muitas pessoas querendo saber como é que Jairzinho estava. Então eu pergunto a você, como é que Jairzinho está passado o processo eleitoral? Diga para mim, não, para quem está assistindo a gente no perfil Canoa Sem Filtro agora nessa live. Boa noite. Boa noite, Thiago Reis, a todos que nos assistem aqui através das suas redes sociais, Canoa Sem Filtro. Quero primeiro dizer que muito bacana da sua parte você sempre deixar o povo canoense bem informado, colocando os posicionamentos que são de forma justa e honesta, para que o cidadão canoense ele possa ter maior oportunidade de cobrar os seus direitos, de saber o papel realmente do gestor, né, ou do detentor de mandato. E eu fiquei muito feliz, passei a acompanhar. Você se mostra uma grande revelação e não tenho dúvidas que o projeto que você tem, o programa que você tem, realmente será um sucesso. Sobre pós-eleição, Thiago, eu estou muito tranquilo. Eu tenho um pensamento meio estoicista de poder absorver de forma tranquila e natural tudo aquilo que o universo programa e tudo aquilo que Deus deseja, né? Eu tenho a minha vida fundamentada nos mandamentos de Deus, no que diz a Bíblia, e eu sigo isso com a maior naturalidade, tranquilidade, tudo aquilo que eu tenha que passar, eu levar de forma tranquila. Então, entrega na mão de Deus. Entrego na mão de Deus, eu estou tocando a minha vida de forma natural. O resultado normal. da eleição não interferiu em nada na sua rotina. Na verdade, existe um momento que a gente passa por muitas reflexões, muitos pensamentos, a gente tem uma vontade maior de ajudar a população e queria colocar minhas ideias
em prática com mais intensidade, né? E isso só é possível, naturalmente, se você tiver um mandato de prefeito, de deputado, de vereador também, né? Então, assim, com o mandato eu poderia exercer melhor as minhas ideias, tudo aquilo que eu adquiri com a minha experiência, sendo 2 vezes prefeito, 2 vezes deputado estadual e também tendo sido fundamental nas eleições de Feira Grande, Lagoa da Canoa e também, por que não falar da eleição de Palestina, que algumas pessoas sabem como foi que se deu a eleição suplementar que teve em Palestina, e eu fui para dentro para eleger a prefeita, à época, Lani Cabudo. Então, eu tenho uma boa experiência na parte política, eu tenho uma boa relação de aliados da classe política, que poderia, com certeza, inclusive o governador Paulo Dantas, o senador Renan Filho, o senador Renan Calheiros e o presidente da Câmara, Marcelo Vitor, ao qual eu tenho um maior respeito pela sua conduta moral, pela sua lealdade, pela a sua palavra firme e o compromisso com os seus aliados. E também o deputado Luciano Amaral, foi quem eu apoiei, e que, por eu ter sido deputado estadual, a minha aproximação com eles e a minha credibilidade, sem sombra de dúvidas, ela influencia de maneira maior para que a gente possa conseguir os recursos necessários. Então, Tiago, é isso. Eu vou continuar ajudando o povo canoense, vou continuar olhando pelo aquilo que muitos que infelizmente não têm o conhecimento do que cobrar da prefeitura, eu vou continuar auxiliando e ajudando da maneira que eu puder para levar melhores dias para a população de Lagoa da Canoa, que na grande maioria é um povo carente. Falou bem, falou bonito. Você com esse penteado vistoso aí. Tá bom o café? Tá muito bom. Muito forte. Bem, muito bem. Galera da produção aqui é espetacular. Então, assim, a sua experiência é conhecida, né? Como você bem disse, 2 vezes deputado estadual, 2 vezes prefeito. Você é um cara novo, tem a minha idade, vou fazer 42 anos. Você tem ainda uma estrada muito longa a ser percorrida. Mas, assim, eu queria que você falasse pra gente como foi que você enxergou esse processo eleitoral, desde o início. Como você enxergou? Agora, passada a eleição, a gente tem a capacidade de fazer. Inclusive você fez uma reflexão, a gente vai já falar sobre isso, você postou um vídeo em suas redes sociais, no seu perfil, fazendo uma reflexão, a gente vai já falar sobre isso. Mas como é que você consegue passar para a gente, de que forma você enxergou o que se passou em todo o processo eleitoral, desde o início? Tiago, eu já sabia que a eleição de Lagoa da Canoa ia ser uma eleição dura, apesar de, desde o início, a população ter demonstrado que queria mudança. A atual prefeita à época, prefeita Tainá, agora ex-prefeita, ela estava com a rejeição muito forte, né? E as pessoas demonstravam que queria realmente que o Jairzinho voltasse ao comando da prefeitura. Porque, modesta à parte, nós mudamos época. Nós mudamos Lagoa da Canoa por inteiro. Fizemos uma mudança extraordinária em termos de desenvolvimento, saúde, né, na agricultura, na assistência social. Nós demos outra visibilidade. Os comerciantes tinham muito mais ânimo de investir, de empreender. E hoje a gente não se vê. Na verdade, a minha preocupação é que Lagoa da Canoa ela possa estar retrocedendo do ponto de vista político eleitoral, né? E o seu progresso. E aí, meu irmão, quando eu falo que eu sabia que ia encontrar uma certa dificuldade, é porque a ex-prefeita, né, a atual gestora, que tinha a missão de eleger o seu sucessor, estava com uma grande dificuldade em encontrar quem seria a pessoa que fosse vencer Jairzinho Lira. Porque nós estávamos pontuando muito bem nas pesquisas.
As pesquisas davam a mim 57% contra 30% deles. Inclusive, doutor Zé Alberto, que chegou ali a apoiar, ele seria, foi uma das opções, né? Salvo engano, foi uma das opções. Na verdade, a Edilza, que ganhou as eleições, ela iniciou ali, né? Só que não estava tendo um bom desempenho. Não estava tendo um bom desempenho. As pessoas não estavam sentindo firmeza na sua candidatura. Não decolava. Não decolava, então a prefeita usou de uma artimanha, a Tainá usou de uma artimanha para segurar o doutor Zé Alberto no mesmo grupo durante um período e depois ela trocou pela Edilza novamente. Ela usou o Zé Alberto. O Zé Alberto também, eu acredito que foi também por conta disso, não estavam crescendo, cresceu mais do que a Edilza no primeiro momento, mas não estava crescendo muito bem, então a Tainá disse assim, não, eu não posso perder a eleição, porque certamente eu vou sofrer aqui uma exposição das minhas contas, uma exposição dos trabalhos burocráticos ou dos bastidores que eu fiz aqui na prefeitura. Algumas possíveis traquinagens. Que como todos já sabem, tem o Ministério Público que está aí em cima de muitas outras coisas, a gente sabe. A gente vai falar sobre isso. A gente viu até que, né, na compra de livro, no concurso público, né, que está sendo tudo atropelado porque há uma influência política mais forte que vem de cima. Uhum. E isso, com certeza, dificulta. E, além disso, eu sabia que ia ser difícil por conta do poder público e financeiro que a detentora do mandato à época, Tainá, tinha. Eu sei de muitos bens, muitas coisas que ela tem, né? Patrimônio adquirido ao longo do mandato. Ao longo do mandato, e que ela usou toda a sua influência com o deputado federal Arthur Lira para dar carga em Lagoa da Canoa para tomar de qualquer jeito a eleição. Entendi. Até para transformar o que é ruim no bom, né? Porque, modesta parte falando, repito, acredito que eu poderia contribuir muito com o desenvolvimento de Lagoa da Canoa, porque, como você bem falou, tenho apenas 42 anos de idade e o futuro ainda me reserva um futuro brilhante. Então eu estou firme no propósito, respeitando as pessoas, continuo na política, sempre com muita altivez, cabeça erguida. Então esse resultado adverso, diante de tudo que você acabou de externar e que enfrentou durante o processo eleitoral, esse resultado adverso não abalou Jairzinho Lira. Porque assim, eu pergunto, porque existe um sentimento na cidade que esse resultado poderia fazer com que Jairzinho se afastasse do cenário político de Lagoa da Canoa. Veja bem, pós-eleição, eu senti que algumas pessoas, talvez, tenham se arrependido do voto que deu. Por conta que provavelmente tenha pensado no individualismo, ao invés do coletivo. E aí, quando você abraça uma coisa momentânea, logo mais vem a conta. E a conta está chegando. A assistência não está sendo a mesma que fizeram na hora da eleição, no tempo da eleição. Já não existe mais a mesma atenção. O que está existindo é uma encenação, um faz de conta. De dizer, por exemplo, agora há pouco teve uma forte chuva, um problema que as pessoas já vêm reclamando há 8 anos de gestão da gestora passada, e nada foi se resolvido. Ela foi lá várias vezes, tirava foto para dizer que estava fazendo alguma coisa e nada foi resolvido. Aí a atual prefeito foi fazer a mesma coisa, tirar uma fotozinha lá, mas não resolve o problema efetivamente.
E aí a população paga um preço, suas casas inundadas, né? Sendo que aquele prejuízo não era para elas terem, era para a prefeitura tomar a responsabilidade. Então esse perfil que eu estou vendo aqui agora, de um fiscalizador, uma pessoa que tem experiência na gestão pública e é um fiscalizador. É isso que a gente vai ver em Jairzinho Lira, eu digo a gente porque eu me considero canoense também, é isso que a gente vai ver de Jairzinho Lira. Aí respondendo a tua pergunta ainda, a anterior, você falou que se eu me abalei, se eu fiquei... Se esse resultado adverso... resultado adverso faz você se afastar do cenário. Não faz eu me afastar, porque se eu me afastar do cenário, eu vou estar perdendo a esperança de um povo, de uma gente. Eu não posso perder essa esperança, apesar de ter sofrido algumas traições de conhecimento público, de pessoas que viviam na cozinha da minha casa, de que em muitos momentos, de forma pessoal, eu fui amigo, fui parceiro, e essas pessoas, por uma proposta financeira, que é de conhecimento geral, teve até Polícia Federal lá em Lagoa da Canoa, né, de conhecimento geral, o tanto de propostas que foram feitas nos bastidores e coisas absurdas que jamais eu teria condição de disputar uma eleição dessa forma. Não tinha condição. Então, pessoas que quando eu podia, eu sempre estava junto. Essas pessoas, elas usaram pretextos menores, pequenos, subterfúgios para sair do nosso grupo político, né? E eu não estou acostumado a fazer política sem ser com a palavra, sem ser com compromisso. Eu não acredito que as pessoas elas conseguem negociar o seu caráter, seus princípios morais, porque um dia a conta vai chegar, meu irmão. A pessoa bota a cabeça no travesseiro e pode até, no primeiro momento, dizer: eu recebi um cargo de secretário ou de secretária, eu recebi vários contratos, eu estou ganhando bem na prefeitura agora, eu dei o pulo certo. Mas amanhã, a sua consciência vai cobrar. A fatura vai chegar. Cobra. Não é possível que não cobre, que ninguém é robô. Né? A gente é ser humano, de carne e osso, tem coração. Eu tô vendo que você está querendo, de alguma forma, mandar um recado para os que agiram dessa forma, né? De alguma maneira, traindo você, que é líder de um agrupamento político, e na Lagoa da Canoa, naturalmente, enxergar movimentações iguais a essa um pouco indigesto. A inversão de valores que está existindo, tem gente aplaudindo e se aproximando de pessoas que acham que essas pessoas se deram bem, que teve sucesso com isso. Mas, na verdade, não há sucesso algum, há um demérito muito grande, há uma pequenez na qualidade de ser humano. Essa é uma continuação, o que a gente está vendo aqui hoje, agora nessa fala, é uma continuação do vídeo que você postou recentemente nas redes sociais. Eu vi que você postou, acho que no início da semana, um vídeo sobre uma reflexão, falando justamente desse tipo de sentimento, de lealdade, de traição. Aquilo foi direcionado para alguém? Não foi direcionado para alguém, mas eu, pela experiência que tenho, pós-eleição, alguns que são inseguros ou que têm muita necessidade financeira ou que precisa de uma oportunidade na prefeitura, querem encontrar meios de chegar até o prefeito. E esses meios criando situações, dizendo que o Jairzinho isso, o Jairzinho aquilo, o Jairzinho abandonou, o Jairzinho não ligou mais para mim, o Jairzinho isso ou aquilo outro, que é para chegar nos ouvidos da atual prefeita e aí ser valorizado. Porque todo mundo sabe o tamanho da perseguição que eu sofri, o tamanho da vontade que eles têm de cooptar eleitores que sempre tiveram ao meu lado e que foram próximos a mim. Aquele que tira uma foto comigo, eles chamam a atenção. Enquanto aqueles que sempre foram deles, eles deixam de lado.
né? Então o que existiu foi muito isso. Muita gente de lá para cá veio e algumas pessoas daqui para lá foram porque eles só tinham visão para as pessoas que eram de Jairzinho Lira. Entendi. Quem era próximo de Jairzinho Lira. Quem já era deles, eles não deram tanta importância. Entendi. Né? No primeiro momento, porque eu acho assim, por exemplo, que tem pessoas que pulou do barco recentemente que pegou uma secretaria. Teve vereadores que até as eleições ficou tentando negociar comigo, tentando vir para o meu grupo político, ficou com a secretaria. Essas pessoas, naturalmente, será um problema futuro para eles mesmos. Então, não me gera nenhum tipo de eu sei, eu sou um cara paciente, pé no chão, tranquilo. Ninguém vai passar por cima do meu rastro, da minha palavra, porque eu não vou deixar rastro, Tiago. Eu gosto de honrar com os meus compromissos. Inclusive, tenho honrado alguns até pós-eleição. Porque eu sei que a gente perde tudo quando perde a palavra. E a minha palavra, ela não será perdida. E é por isso que eu não estou acostumado com gente que quebra a palavra. E dessa forma, dessa maneira, eu prefiro não ter mais essas pessoas ao meu lado. Pessoas frágeis, pessoas de pensamentos egoístas e individuais, eu não quero no meu grupo político. Eu quero pessoas que realmente estejam determinadas a lutar por um propósito, a lutar pelo futuro de melhores dias para o coletivo. Isso é o que é importante. E o de resto, ele vem naturalmente. Você falou aí, a gente vai entrar num assunto mais delicado agora. Você falou aí que a gente viu, e de fato a gente viu, inclusive repercutiu até em veículos de imprensa em Maceió, que o processo eleitoral em Lagoa da Canoa ele acabou sendo manchado, né? Vídeos circularam nas redes sociais, como eu disse, até em veículos de comunicação em Maceió, que explicitamente demonstra uma clara ação de compra de voto, né? E todos os vídeos foram relacionados à campanha da então candidata Edilza Alves. Pós-eleição, Polícia Federal teve em Lagoa da Canoa, bateu na porta de algumas pessoas. Assim, eu não vou aqui citar nomes de ninguém, porque esse não é o papel desse ambiente aqui. Mas é mais para saber o que é que você pode falar para a gente. Primeiro, da sua visão, do que você viu, como você viu isso que aconteceu, depois que você viu estourar o escândalo aí, que só aconteceu de vazar nas redes sociais depois que passou o processo eleitoral, né? Poucos dias depois da eleição, salvo engano, ou poucos dias antes, eu não me recordo agora. Mas como é que você viu esse escândalo e o que é que você pode falar para a gente sobre os processos que envolvem o inquérito da Polícia Federal, que está tramitando na comarca de Girau do Ponciano, né? O que é que você espera desse inquérito que foi transformado em processo, que está lá na mão, agora eu não sei qual é o nome da juíza que está lá como titular da comarca de Girau do Ponciano, mas fala aí pra gente, o que é que você, a sua visão de tudo isso, dos escândalos e do que é que você pode falar a respeito dos processos. Primeiro, houve um abuso de poder econômico, de poder público. Poder político. Poder político muito forte em Lagoa da Canoa, onde a prefeita atual ela tinha que vincular o seu nome à candidata que estava candidata e atual prefeita hoje, né? Tinha que vincular. E depois outras propostas administrativas de gestão, né, como entrega de cestas básicas, entrega de brindes e muitas outras ações, né, poços artesianos, tudo isso oferecido em troca do apoio político. E isso já é muito grave. É muito grave. Depois nós tomamos conhecimento que a Polícia Federal teve em Lagoa da Canoa, fazendo algumas buscas e apreensões na casa da prefeita, da atual prefeita, do marido da prefeita, né, de vereadores
do campo político adversário, e foram apreendidos lá computadores, apreendidos telefones, dinheiro, arma, quebra de sigilo telefônico e quebra de sigilo bancário. E nessa quebra de sigilo bancário há existe lá o COAF, ele pegou uma movimentação financeira muito maior do que a pessoa pode ter. Entendi. Isso eu não sei se está correlacionado com gestão administrativa municipal. Só quem pode dizer, num futuro bem próximo, é a Polícia Federal. Inclusive vazou nas redes sociais o processo, né? Vazou nos grupos de WhatsApp o processo, e que você acabou de mencionar, né? Tinha lá todo o organograma de estrutura do COAF, movimentação financeira, um verdadeiro esquema de lavagem de dinheiro. Exatamente. Né? Então, assim, existe hoje 3 processos tramitando na vara. Na comarca de Girau de Ponciano. Na comarca de Girau do Ponciano, vara comum, onde um é de abuso de poder econômico, outro movimentado pela agente de compra de votos e outro do inquérito da Polícia Federal. Certo. Então, são 3 processos que eles vão ter que responder. Inclusive, já está existindo as diligências, chamando, convocando, né? Convocando pessoas para testemunhas, e dando intimação. Logo, logo, eu acho que vai ter o parecer aí da juíza. Parecer de primeira instância, né? Lembrando que são 3, né? São 3 processos de primeira instância. Passando ou não, vai para a segunda, né? Vai para o TRE. Eu já até expliquei isso em outra live. Depois para o TSE, né? Eu espero que Qual é a sua expectativa? Eu confio na justiça. Isso. Confio na justiça. Vejo de forma muito grave, e que se a justiça fazer valer, com certeza haverá digamos assim, uma pena muito grave para que a gente possa, que na verdade dá cassação de registro. Cassando o registro, tem que haver novas eleições. Então eu acredito nisso aí. Não quero incutir isso na cabeça de ninguém. Você está falando o que é real e o que está acontecendo. É real, é o que está acontecendo, mas o tempo disso a gente ainda não sabe, porque quem define são eles, e vai ser uma primeira decisão monocrática. É muito bom você falar isso, porque as pessoas naturalmente acabam criando uma expectativa, né? Criam expectativa, seus apoiadores, as pessoas que confiaram voto a você, que tinham a esperança de ver você prefeito novamente, porque acreditavam no projeto político por você liderado, como eu disse, naturalmente criam essa expectativa de ver essa situação sendo resolvida. Mas é bom você falar que existe... Mas tudo que a gente fala, Tiago, não tem nada de tão concreto. Por mais que haja evidências graves e que em outro local ocorreu eleição por muito menos, aqui pode ser diferente, porque, veja bem, eu tinha real condição de concorrer às eleições sem nenhum atropelo, impedimento jurídico. E eu tive conhecimento que um grande líder político, que todos conhecem, foi em Brasília pedir para que derrubasse a minha liminar, para que eu não pudesse ser candidato. Derrubar o seu registro. Derrubasse o meu registro. Depois usou a sua força no TRE também. Você realmente passou um período tendo que explicar o tempo todo. Eu tive que recorrer ao Supremo Tribunal Federal, à Suprema Corte. E aí eu consegui o direito de ser candidato. Se eu não me engano, foi Nunes Marques, não foi? Exatamente. E aí, eu não sei agora bem, mas eu tive essa oportunidade, pude ser candidato, e eles usaram isso o tempo todo contra mim, dizendo que eu estava inelegível. Porque eles são muito bons de cena. Tem um campo de guerreiros, de guerra lá, preparado para soltar fake news. A artilharia lá é pesada. Porque está no poder, né? Tem poder público. Então, certamente, eu acredito, né, primeiramente em Deus, e que tudo vai
correndo dentro da lei, há uma chance boa de nós podermos renovar o nosso projeto. E aí as pessoas decidir de maneira legítima quem eles querem como representante. Mas o que eu desejo é que Lagoa da Canoa prospere, se desenvolva com mais senso de justiça e que as pessoas tenham principalmente liberdade de cobrar os seus direitos. Por falar em projeto, você falou em projeto, as pessoas também ficam me perguntando, eu tô quase um secretário, porque ficam me perguntando, e Jairzinho? Quais são os projetos de Jairzinho? Quais são os projetos de Jairzinho? Olha, minha gente, tô dizendo aqui a vocês, viu? Não sou secretário do Jairzinho, não, apesar de ter uma relação franca e aberta com ele, é uma relação de respeito mútuo, né? E de amizade, até porque a minha parte de atuação, a minha parte de atuação política aqui em Lagoa da Canoa, aqui em Alagoas, na verdade, se deu pela oportunidade que o Jairzinho ofereceu durante a campanha. Como eu disse a vocês que acompanham o perfil Canoa Sem Filtro, eu já trabalho com campanha política desde 2010, em Sergipe. Agora estou trabalhando em Alagoas, a primeira campanha que eu trabalhei foi a de Jairzinho. E a partir de agora, até por incentivo dele mesmo, a gente está pegando esse ambiente diferente. Porque antes eu só escrevia, né? E agora poder estar conversando com vocês sobre política de uma forma descontraída, franca e aberta, é para mim uma satisfação muito grande. Mas voltando aqui para esse nosso bate-papo, falar em projetos. Quais são os projetos, Jairzinho Lira? O que é que Jairzinho Lira pretende enquanto tramita todos esses processos? Você naturalmente não pode parar a sua vida e esperar que saia uma decisão, até porque a gente sabe, como você bem disse aí, a primeira decisão vai sair em primeira instância, eles vão ter direito a recorrer e até o TSE tem muita água para... Eles ou nós, né? Exato, exatamente. Dependendo de como tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte, mas você não pode politicamente parar a sua vida. Quais são os seus projetos? Primeiro que como todos sabem, eu sou um agente público, né? Eu gosto da política, eu gosto do trabalho de você servir a população, de você colocar suas ideias e poder executá-las. Então, o meu primeiro momento é ajudar o povo de Lagoa da Canoa. Meu projeto é ajudar o povo de Lagoa da Canoa. Não só o povo de Lagoa da Canoa, mas naquelas bases ao qual eu faço política. Os serviços ofertados na associação vão continuar? Com certeza. Estamos aí agora, logo em breve, podendo receber algumas emendas para que a gente possa continuar com os serviços ao qual ajudava muito a população e ajudava até a gestão também, na área da saúde, na área de assistência social. Nós tínhamos aí nós temos um serviço muito bacana, né? E filantrópico. Então, o projeto é esse, é continuar ajudando de alguma forma, poder contribuir de maneira sincera, de maneira genuína, com muita humildade. E terei, claro, evidentemente, conversas como já fui comunicado pelo nosso presidente Marcelo Vitor, de que no próximo mês agora eu vou estar sentando com ele para que a gente possa definir algo mais concreto e que a gente possa tocar o barco. Pretende lançar a candidatura para 2026? Num discurso da prefeita, né, que ela agora quer falar mais do que a atual, está apagando até a Edilza. A Edilza não está nem aparecendo porque ela ainda não perdeu não quer perder o seu protagonismo, né? E os poderes são efêmeros, são passageiros, tudo aqui passa. Nada fica. Eu fui prefeito 8 anos, fui deputado 8 anos. É transitório, né? Meu pai, tudo passa, meu irmão. É transitório. O que fica são as nossas ações. São tudo aquilo que a gente... É o legado. É o legado, exatamente. Então, a gente tem que ter a decência. O meu sucessor que eu fiz, eu não pisei nem na prefeitura um dia. Lá
ela exigiu A criação da Secretaria de Governança. a criação de secretaria de governo, botou a filha na secretaria também, né? Ela botou a mãe na secretaria de saúde, botou a Joyce, que eu tenho dito em alto e bom som, e aqui eu falo sem nenhum problema, e se quiser pode me processar. A Joyce é uma laranja forte da gestora passada, da ex-prefeita. Uma laranja forte, inclusive no concurso público foi nomeada, não foi nem... Foi nomeada... Não foi aprovada. Procuradora de outro município, que houve trocas de favores. Para que não desse muito na cara. Então, assim... a gestora passada, ela continua exercendo uma função na prefeitura de... Na verdade, existe a prefeita de fato e uma de direito. E a prefeita de fato. Quem é a prefeita de fato e quem é a prefeita de direito nessa história? Você já sabe. A de fato é Dilza e quem está mandando é a Tainá. Até quando? Aí ninguém sabe. Até quando a própria queira tomar de conta das rédeas. Saber que o povo colocou ela ali, que Tainá não colocou Edilza ali porque confia em Edilza, em Elialdo, não. Ela colocou lá porque não tinha outro jeito. Senão o Elialdo saía do grupo político. Porque levou para cá, esticou, vai e volta, bota, tira. E ela fez isso porque com medo de eu chegar na prefeitura e expor toda a situação que existia. Então ela foi para o chefe dela, Arthur Lira, e aí ela fez toda aquela cena, deve ter feito, para que ele desse todo o suporte, digamos assim, de financeiro, de emendas e de estrutura para que ela pudesse combater Jairzinho Lira, que naquele momento não estava fácil. Então, certamente há uma troca aí muito grande e, infelizmente, Lagoa da Canoa, a prefeitura de Lagoa da Canoa, ela está financiada. Virou um feudo. Ela está financiada e quem vai pagar o pato é o povo, mas nesses primeiros momentos pouco vai se fazer. Nos 2 últimos anos é que eles vão querer fazer alguma coisa para acreditando novamente que a memória do povo é curta. É dessa forma que lamentavelmente eles estão trabalhando e que eu espero que as pessoas tenham aprendido a não cair mais nessas armadilhas que terminam saindo muito caro para cada um deles. Mas assim, eu acompanhei, o processo não é segredo para ninguém, eu acompanhei todo o processo da disputa pelo comando da prefeitura e manifestei diversas vezes, aqui mesmo, no Canoa Sem Filtro, a minha, a minha estranheza de ver que tudo que foi colocado naqueles vídeos, de forma tão escancarada, né, escandalosa, na verdade, não teve até agora uma resposta da justiça. Você mesmo acabou de dizer que em outras cidades, por muito menos, o processo eleitoral tinha sido extinto. Eu realmente já pontuei diversas vezes várias inconsistências no processo que envolvem o processo eleitoral de Lagoa da Canoa, desde o recadastramento de eleitores, que eu disse que é completamente sem cabimento uma cidade como Lagoa da Canoa possuir 18 mil habitantes e ter 17 mil eleitores, quando Giraldo Ponciano, que é ali do lado, tem pouco mais de 40 mil habitantes, tem 20 mil eleitores, a proporcionalidade não tá, assim, como é que se justifica? E esse é um ponto só, sendo que o mais grave é o que foi comprovado nos vídeos, aquela compra de votos ali. Então, assim, a justiça eleitoral, eu quero saber o seu sentimento do que é que você espera da justiça enquanto cidadão, não enquanto figura pública, porque até agora você falou enquanto figura pública, enquanto político. E a gente sabe que existe a figura do político e a figura do cidadão. Eu quero saber de você, eu e todo mundo que está assistindo. Olha, veja bem, eu entendi, mas eu não posso separar o cidadão do político, porque eu sou suspeito em falar
eu seria o principal, talvez, beneficiado com a justiça sendo feita, né? Mas eu espero aquilo que eu falei, eu espero que a justiça, ela realmente, ela não sofra nenhum tipo de influência, porque até o dia 31 desse mês de janeiro, a gente sabe que Arthur Lira é o presidente da Câmara, inclusive eu concorri, na verdade não foi contra a Tainá não, eu não concorri contra a Edilza não, que se fosse no peito, só nós dois, eu não perderia essa eleição de jeito nenhum. Nós ganharíamos com uma boa diferença de voto, porque eu não troco o trabalho que eu fiz, toda a história que eu tenho, a forma que a gente conduz com as pessoas, assim, com sinceridade, com generosidade, com solidariedade. Eu não troco toda a minha história pela forma que eles tratam as pessoas. Então, assim, o que eu espero é que não sofra essa influência e que, se não houvesse uma interferência jurídica, que houve interferência jurídica, eu fui perseguido, né? Política, financeira, nós ganharíamos a eleição tranquilamente, mas foi um aporte financeiro muito grande para vencer as eleições da gente lá em Lagoa da Canoa, ao ponto de conseguir reverter o quadro. Onde eu estava com 57%, passei a baixar e eles superaram. E eu também não sei se realmente aqui em Arapiraca, porque existe 17.200 aproximadamente eleitores, enquanto Lagoa da Canoa só tem 18 mil habitantes. Então isso é um caso muito sério. Eu espero até que a Justiça Eleitoral ela repare essa situação para que a gente possa garantir o processo democrático. Um equilíbrio do processo eleitoral, né? Legitimamente. O equilíbrio do processo eleitoral. Então, Tiago, é isso, meu irmão. É a gente seguir firme e adiante. Eu estou muito tranquilo mesmo. Né? Infelizmente, eu não posso contribuir mais com as pessoas, aqueles que realmente esperavam o Jairzinho prefeito e que eles têm acesso e têm confiança no trabalho para que eu pudesse contemplar de maneira mais efetiva e objetiva na vida deles, mas eu seguirei fazendo oposição e a prefeita usou o discurso de posse, eu não sei se foi do discurso de posse, usou a palavra até mais do que a Edilza, porque a Edilza ela precisa se comunicar melhor com as pessoas, poder aparecer melhor, porque ela é a prefeita, ela tem que se colocar como prefeita, né? Eu não faço nenhuma crítica nesse primeiro momento a ela como gestora, mas eu espero que ela tome pé da situação, tome as rédeas e seja a prefeita de fato, porque o povo elegeu foi a Edilza, não elegeu Tainá. Então, e os poderes são transitórios, né? E é preciso que isso seja feito. Então, a ex-prefeita Tainá, ela usou grande parte do seu discurso para me criticar, para dizer que se eu fosse candidato 1000 vezes, ela ganhava 1001. Eu quero só dizer a Tainá, ex-prefeita, agora secretária de governo, porque não consegue ficar longe da prefeitura, tem que estar perto para estar vendo. Na verdade, com desconfiança da Edilza e do Elialdo. Tem que estar perto, tem que estar dentro da prefeitura para segurar, inclusive também falando que a Secretaria de Educação também é na mão de Tainá, porque é da Joana, que está numa boa relação. O que é que não é na mão? O que é que não é na mão assim, nesse secretariado? A prefeitura, a Edilza só foi nomeada e quem manda em tudo é a Tainá. E o Elialdo vai aturar até quando isso? Porque eu escuto muito na cidade, eu converso com as pessoas. O Elialdo é um político tarimbado. Então, o que eu escuto... Que ele vai fazer tomar a pé. Então, o que eu escuto das pessoas é isso. Vou pagar o que eu devo, mas isso aqui é a prefeitura, eu tenho que trabalhar para o povo, né? Eu tenho que trabalhar para o povo, porque como eu falei, Edilza só foi candidata por força da falta de opção, do acaso. Então você acha que nesse cenário, nessa composição, pós-eleição e agora com
toda a prefeitura sob o comando, né? A gente tem que dizer, sob o comando da Edilza. Edilza Tainá? Ou Tainá é Edilza? Então, a prefeitura hoje, ela serve muito mais aos interesses de Tainá do que ao povo. Entendi. Exatamente isso que eu quero dizer. Entendi. E só concluindo, né? Ela usou o discurso para bater em mim, para falar que foi perseguida, que não sei o quê, porque ela fez um enxame tão grande que foi até vexatório e uma lástima quando ela faz um vídeo chorando que não aguenta mais essa perseguição. Parecia que a guerra da Ucrânia estava em Lagoa da Canoa, sendo que eu sou um cara pacífico, da paz, ninguém vai me ver brigando com ninguém. Eu nem segurança ando, meu irmão. Nem segurança ando. Agora eu tenho amigos que são da polícia, né? E aí eu não posso impedir o determinado ação de Você não responde não por ação. Não posso responder por isso. Aí ela usou o discurso e dizer que eu não vou para Lagoa da Canoa, que eu não vou estar. Não, estou em Lagoa da Canoa. Se vitimizou. Estou em Lagoa da Canoa. Não vou abandonar o meu povo. Isso. Meu pai me ensinou a amar o povo de Lagoa da Canoa, me colocou lá dentro, já tenho 21 anos. Vocês estão ouvindo, né? Que vocês ficam me perguntando o tempo todo, mandando mensagem, querendo saber. Vocês estão ouvindo aqui dele agora. Eu já tenho 21 anos de trabalho em Lagoa em Lagoa da Canoa. Meu pai tem propriedade lá há mais tempo. E, na verdade, é uma terra que eu amo de coração. Eu aprendi a amar, eu gosto demais. Independente se dentro de um poder, de um mandato ou não, de na política ou não, eles não vão me tirar de Lagoa da Canoa. Então, eles assim, não vão me tirar de Lagoa da Canoa. Aí ela usou, só para concluir, ela usou que se eu for candidato 1000 vezes, ela ganha 1001. Eu quero dizer que ela pode ganhar 2000, mas desistir, eu não desisto. Então por isso que ela nunca vai me vencer. Porque eu nunca vou desistir, meu irmão. Entendi. Há espaço. A gente está se aproximando do final aqui da nossa live. A gente tem alguns minutos ainda. 10 minutos, segundo a produção aqui, 10 minutos. Existe espaço em Lagoa da Canoa, porque a gente viu uma terceira candidatura que simplesmente não progrediu, né? Não decolou. Então, queria que você falasse um pouco, considerando o tempo que a gente tem, que eu ainda tenho mais 2 perguntas para você, se você acha que há espaço para uma terceira via, porque pelo que eu pesquisei em Lagoa da Canoa, sempre foi uma situação política de cenário polarizado, uma dicotomia, né? Nunca houve espaço para uma terceira via. Qual o interesse dos Barros em Lagoa da Canoa? É pelo povo ou pelo poder? Dos Barros, né? Ou dos Barros, isso. Olha, eu quero de maneira respeitosa, né? Porque não nutro nenhum tipo de problema com a família Barros, com Jarbas, que é um camarada que conheci há pouco tempo, mas eu não sei dos seus reais interesses. Até fico um pouco com o pé atrás por conta da maneira, né, que se deu nessa eleição. A forma, a gente sabia da ligação com Arthur Lira, sabíamos de como foi de forma repentina o seu interesse, a sua vontade de concorrer sem nenhum tipo de ação de base. Quando eu cheguei em Lagoa da Canoa, com meu pai, nós chegamos 2 anos antes e com uma base de trabalho extraordinária, né? Onde a gente, naquele tempo, era permitido, né, ofertar consultas oftalmológicas, dentista, ônibus, a gente tinha carro de som, a gente médicos e diversas outras coisas. E a gente chegou com o interesse realmente de fazer algo pelo povo, de ajudar. E houve assim um investimento, acredito, grande ainda, mas não foi de forma embasada, não foi de forma sólida, né? Dos Barros. E eu senti como uma aventura.
como uma aventura. Mas é uma aventura que pode aventura virar um que- assunto sério ou você acha que não há espaço? Rapaz, eu não acredito que o poder público ele seja iniciativa privada. Eu não gostaria que Lagoa da Canoa virasse um puxadinho de Giraldo Pociano, com todo o respeito que eu tenho à família Barros, né? Já fui prefeito na época com o Davi e também, assim como eu falei, tive alguns contatos fui deputado com o Gilvanzinho Barros, e o Jarbinhas Barros eu tive alguns contatos. E, lamentavelmente, a gente viu o resultado, né? As pessoas sentem, né? E o resultado, eu acredito que pelo investimento que foi feito, se as pessoas tivessem tido uma maior confiança, poderia ter tido um resultado diferente. Mas é aquilo, a gente pode falar, mas a transmissão vem do coração. É isso que eu vejo. Pronto. Falar em coração, como eu disse para vocês, a gente está se aproximando aqui do final dessa live, desse bate-papo aqui, da entrevista sem filtro. E espero que vocês tenham gostado de tudo que foi colocado aqui, de todos os assuntos que foram pautados aqui. Vão existir outras oportunidades para a gente abordar mais temas relacionados ao cenário político de Lagoa da Canoa, evidentemente. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que acompanharam essa live. Vou deixar a última palavra para Jairzinho Lira e nas considerações finais dele, ele deixar uma mensagem, um recado para você que se dispôs nessa sexta-feira à noite estar acompanhando uma live sobre política, mas não é sobre política, é sobre o futuro de Lagoa da Canoa. Com você, meu amigo. Gente, eu vou falar olhando para a câmera, porque eu quero me reportar principalmente aos amigos que me acompanharam, que confiaram em Jairzinho Lira mais uma vez na eleição passada. O resultado da eleição positivo, ele não nos diminui. O que nos diminui é a forma como a gente pensamos pelo resultado que a gente obtém. Então mantenha sempre a cabeça erguida, sabendo que você é uma pessoa capaz de conseguir qualquer objetivo através dos seus esforços, através da sua força de vontade. E não só a política, porque eu sei que cidade pequena, muita gente precisa muito do poder público. Tem coisas que só a prefeitura pode resolver e o Jairzinho não pode resolver. Se o acaso vier de forma de muita necessidade, precisar da prefeitura, dentro daquilo que você tenha direito, vá de forma firme, cobre os seus direitos. Se for algum tipo de favorecimento daqueles que foram aliados da atual gestão, e tiver que aceitar, saiba de uma coisa, o Jairzinho continua a mesma pessoa, serei amigo, não ficarei de maneira nenhuma com raiva dessa situação se houver um distanciamento, porque eu entendo que a política ela é muito dinâmica e isso ela acontece recorrente vezes. Então, contem sempre comigo, estou aqui para o que der e vier. O tempo ele não para, não tem pausa, ele está sempre contando os minutos, os segundos, os minutos, os décimos, as horas, e ele está passando. E a gente tem que viver a nossa vida de maneira que a gente sinta orgulho no final dela. Então, deixo aqui o meu abraço a todos e contem sempre comigo. É isso aí, meus amigos. A gente encerra a live de hoje, a primeira live do Canoa Sem Filtro, nesse período em que a gente vai passar por uma reestruturação do canal, dar uma profissionalizada, sem deixar a pegada descontraída de falar sobre política. A gente se vê no próximo encontro. Forte abraço a todos.